Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Vocês estão acompanhando as aulas aqui na TV? Que bom, nós ficamos muito felizes. O que será que temos na aula de hoje? Vamos trabalhar o que aqui na aula do 9º ano? Vamos trabalhar proporção. Vamos compreender esse conteúdo, saber onde podemos usá-lo? Então venha comigo. Inicialmente vamos recordar o que trabalhamos em aula anterior. Nós trabalhamos razão. Você se recorda que razão é uma divisão? Que razão é uma comparação entre grandezas? Isso mesmo, nós trabalhamos as razões especiais, a densidade demográfica, a velocidade média, escala e até mesmo porcentagem, que através de razão podemos calculá-la. Vocês se recordam? O assunto de hoje vai dar continuidade. Então, bora lá para o nosso conteúdo de hoje? Vamos aqui para a proporção. E eu trouxe para vocês a ideia da proporção. Ouçam que eu vou ler para vocês. Quando duas razões são iguais, nós temos uma proporção. Portanto, se a razão entre A e B, B sendo diferente de zero, o denominador não pode ser zero, é igual à razão entre C e D, e o D também ser diferente de zero, dizemos que A está para B, assim como C está para D. E estas duas razões formam uma proporção. Compreenderam? Já tiveram aí a noção do que seria proporção? É bem simples. Imagine situações que você trabalha no seu dia a dia como uma receita. Nós não fazemos receita e tivemos que duplicar ou triplicar os ingredientes quando a gente quer aumentar a quantidade produzida? Isso tem tudo a ver com o nosso assunto, proporção. Eu trouxe aqui para vocês mais ideias. Nos termos da proporção, A está para B, assim como o C está para D, o A e o D, eles são chamados de extremos. Então, nós temos o A e o D chamados de extremos. O B e o C são chamados de meios. Tem essa nomenclatura para a gente gravar aí na memória. Tranquilo? Sim? Então, observem o que eu trouxe para vocês. As propriedades fundamentais aqui das proporções. Nós temos algumas propriedades quando a gente vai montar as proporções para a gente saber qual é o passo que eu posso dar, como eu posso montar essa proporção para que eu não erre, para que eu não faça de forma errônea a colocação dentro das frações. Tranquilo? Então analisem comigo cada propriedade. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você de casa sabe que produto é o resultado da multiplicação, não é mesmo? O que está dizendo? Que quando eu multiplico os meios e multiplico os produtos, o resultado tem que ser igual. Se o resultado for igual, eu posso dizer que aquelas razões, elas montam sim uma proporção, elas formam uma proporção. E quando os resultados derem diferentes, a gente não tem proporção formada pelas razões. Nós vamos ver ainda com informações daqui a pouco. Assim, veja bem, A está para B, assim como C está para D. E volto a recordar com vocês. O nosso B e o nosso D tem que ser diferente de zero, ok? Porque no denominador nós não podemos ter zero. E aqui está esta lei da proporção. Eu multipliquei o A vezes o D e o B vezes o C, os extremos e os meios.
e o resultado tem que ser igual para dizermos que é uma proporção. Compreenderam? Sim? Posso continuar? Então vou continuar. Eu trouxe para vocês um exemplo. Então observem estas frações, estas razões. 1/2 está para 9/18. 1/2 e 9/18 são proporcionais? Estas razões formam uma proporção? Sim. E por que sim? A gente faz a regrinha da proporção, que é multiplicar os extremos e os meios. Multipliquei, então, 1 vezes 18 e 2 vezes 9. Se o resultado, o produto dessas multiplicações nos dois membros forem iguais, dizemos que há uma proporção. Compreenderam? Nós temos o hábito de dizer assim, multiplicar cruzado. Nós multiplicamos cruzado se os resultados são iguais, eles são proporcionais. Vou continuar aqui e eu trouxe para vocês mais propriedades. Ao trocar a posição dos extremos, a proporção se mantém. O que está dizendo? Nós aqui tínhamos A está para B, assim como C está para D. Trocou os extremos de lugar, que é o A e o D. A regra vai valer? A proporção vai valer? Sim, é isso que está dizendo para a gente, que a proporção se mantém quando eu troco os extremos de lugar. Isso funciona também quando eu troco de lugar os meios. Olha, A está para B, assim como C está para D, era a proporção inicial. E agora nós trocamos o C e o B de lugar. A proporção se manterá. E nós temos aqui mais um caso que diz, no caso de A diferente de 0 e C diferente de 0, ao inverter as razões, a proporção se mantém. B está para A, assim como D está para C. Está dizendo para a gente novamente que no denominador não pode ficar 0. Isso nós já sabemos. E se nós trocarmos o numerador com o denominador de lugar, a proporção se manterá. Eu só não posso fazer com uma razão e com a outra eu mantê-la. Eu tenho que fazer o mesmo. Se eu trocar de posição na primeira razão, eu também devo trocar na segunda. Nós vamos fazer isso de forma mais prática. Quando você lê o problema, você vai entender quando você pode, como você pode montar cada razão e assim fazer a proporção. Tudo bem? Então vou continuar. Trouxe aqui também para vocês um exemplo. Nós vamos ver cada propriedade com um exemplo. A primeira propriedade diz para a gente que se eu trocar a posição dos extremos, a proporção se manterá. Daquele exemplo anterior, eu troquei a posição. Troquei o 1 com o 18 de lugar. Mas a resposta aqui do produto, a multiplicação cruzada, mudou. 18 vezes 1 não é igual a 2 vezes 9. Portanto, a gente está comprovando a propriedade. E na segunda propriedade, eu troquei os meios de lugar. Troquei o 2 com o 9. Se nós multiplicarmos cruzado, vai fazer diferença? Também não. Continuará 18 é igual a 18. E no último caso, troquei o numerador com o denominador. Mas lembra o que eu comentei com vocês? A gente tem que fazer isso com as duas razões. Eu fiz com a primeira, era 1 sobre 2. E a outra era 9 sobre 18, 9/18. Se eu inverti na primeira, eu tenho que inverter na segunda também. Eu não posso fazer só com uma das razões, senão o nosso resultado vai dar errado. E se multiplicarmos aqui cruzado, que é os extremos e os meios, nós vamos ter 18, fazendo assim a comprovação de que aquelas razões formam uma proporção. Compreenderam? Sim?
Mas Fabiana, alguém deve estar perguntando, o que eu faço com isso? Onde que eu uso essas informações para calcular o quê? Eu vou mostrar para vocês. Analisem aqui comigo, nós vamos verificar se esses números são proporcionais. Eu tenho 15, 30, 45 e 90. Então, são apenas números. O que eu faço com eles? Primeiro, eu monto as razões. Vamos montar as razões? Eu monto na ordem que elas estão. Então, eu vou montar 15 está para 30, assim como 45 está para 90. Nós podemos encontrar aqui a resposta se esses números são proporcionais, fazendo de duas maneiras mais simples. A primeira você já sabe. Eu posso multiplicar os extremos e os meios, e eles precisam dar resultados iguais. A segunda maneira, que eu ainda não disse para vocês, é quando a gente simplifica cada uma daquelas frações. Quando eu simplifico as frações, tornando-as irredutíveis, nós vamos perceber se elas vão formar frações iguais ou frações diferentes. Se elas montarem frações iguais, é porque elas são proporcionais. E se montar frações, resultarem em frações diferentes, é porque não são proporcionais. Também há essa maneira de encontrar a proporção. Mas vamos aplicar a nossa propriedade das proporções, multiplicar os extremos e os meios. 15 vezes 90 é igual a 30 vezes 45. E você acredita que seja ou não? Vamos fazer o cálculo? Aqui eu tenho 0, vou colocar o 0, 9 vezes 5, 45, sobe o 4, 9 vezes 1, 9 com mais 4, nós temos 13. 1.350. Será que do outro lado vai dar 1.350? Vamos calcular. O 0 vou descer, 3 vezes 5, 15. Opa, peraí. 15, sobe 1, 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. Opa, Fabiana, coincidiu. Os resultados coincidiram. O que quer dizer? Que as nossas frações são proporcionais, ou seja, que os números aqui inicialmente dados são proporcionais. Foi simples da gente observar, por quê? Se você analisar, do 15 para o 45, triplicou. E do 30 para o 90, também triplicou. Você já de cara vê que elas são proporcionais. Tranquilo? Sim? Então eu trouxe para vocês agora um desafio. Usamos a proporção para encontrar números desconhecidos. Vejam bem o que eu trouxe. Sabe-se que 2, 4, x e 32 são proporcionais. Determine o valor de x. Vocês percebem agora um pouco do uso da proporção? Nós temos aqui 3 valores conhecidos, o quarto desconhecido, e que nós vamos encontrar esse valor usando a proporção. Vamos montar as razões, vamos aplicar a lei da proporção e encontrar o valor desconhecido. É claro que nós também vamos usar a equação do primeiro grau, e você de casa já sabe resolver, não é mesmo? Acompanhe então, vamos montar. Como que a gente vai montar? Utilizando estes números que estão aqui. Vamos montar as frações? Vamos ficar com 2 está para 4. Assim como x está para 32. Ok? Ah, Fabiana, você disse que podia simplificar. Nesse caso, não. Nesse caso, não adiantaria eu simplificar. Eu não estou querendo descobrir se estes números são proporcionais. Já foi dito para nós que eles são. Nós estamos descobrindo um valor oculto, que aqui seria o nosso x.
vamos aplicar a lei da proporção. E qual é a lei? Multiplicar os extremos e multiplicar os meios. Vamos começar pelos meios só para deixar a nossa incógnita, a nossa letra do lado esquerdo, que é um hábito da gente, mas tanto faz. Se tratando de uma igualdade, eu posso colocar em qualquer membro, não é mesmo? Veja aqui, 4 vezes x, então vai ficar 4 vezes x, que é igual a quem? A 2 vezes 32. 4 vezes x, 4x. E 2 vezes 32, o que nós temos? O dobro, que é 64. O que o 4 está fazendo pelo x? Ele está multiplicando, não é mesmo? Vamos levá-lo para o segundo membro, fazendo a operação inversa. 64 dividido por 4, nós sabemos que o x aqui é igual a 16. Encontramos que o x vale 16 aplicando a proporção, montando as frações e aplicando a regra da proporção. Compreenderam? Sim? Tem certeza? Conseguiria aplicar em outros problemas? Fico muito feliz. Eu vou aqui encaminhando para o nosso encerramento. Vamos verificar o que a gente estudou hoje. Iniciamos, não é mesmo? A gente deu o início aí ao assunto de proporção. Vimos proporção e suas propriedades. Vimos que a partir de frações, a partir de comparação de grandezas, nós podemos verificar se aquelas frações são proporcionais ou não, multiplicando o cruzado, multiplicando os extremos e os meios. E vimos também que a partir desta proporção, desta relação, a gente descobre números desconhecidos. Você de casa compreendeu? Que bom, fico muito feliz. Verificamos se as razões são proporcionais, que seria o caso quando tem os números aí, a gente verifica se eles são proporcionais. E agora, para você de casa, eu desejo tudo de melhor. Isso mesmo, que você continue se dedicando aos seus estudos, que você dê muito valor, muita atenção ao seu professor em sala de aula. Ele é muito importante na sua vida. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima.